Coloquei aqui, começa a gravar. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando deste congresso. E hoje a gente, num diálogo, numa conversa, nós vamos discutir um pouco sobre o uso do material didático manipulável na construção dos saberes matemáticos. Temos aqui como autores deste minicurso o Leonardo Maciel Alves, Rafael Nascimento Santos, Aniele Nunes Barbosa e o nosso professor orientador, doutor Aníbal de Menezes Maciel. Somos alunos, mestrandos do programa PPG-100 da Universidade Estadual da Paraíba e agora vamos apresentar para vocês um pouquinho da introdução, certo? Eu gostaria, por gentileza, conhecer um pouco, sobre o perfil daqueles que estão participando aqui do nosso debate. Vocês são professores, são mestrandos. Eu como mediador, e também estou interessado no curso, eu sou um professor aposentado da UFC, certo? Então, do Centro de Tecnologia. Só isso aí. Quer dizer, eu sou professor, era professor lá da engenharia. Então, os outros aí que se apresentem agora, né? Boa tarde, eu sou Ivan chat Newton, de Recife, Pernambuco, sou um homem cego, porque para mim fica mais difícil no chat, porque eu tenho deficiência visual, aí o leitor de tela vai ficar atrapalhando. Sim. Pronto, mais rapidinho. Tenho deficiência visual, cegueira total, estou mestrando da UPE, do Profei, ok? Sou de Recife, Pernambuco, e sou professor de Jaboatão. Prazer conhecer você, Ivanildo. A gente não sabia que teria uma pessoa com cegueira no nosso minicurso, mas a gente vai tentar ao máximo adaptar para você conseguir compreender o que a gente vai passar, tá certo? E qualquer coisa você não conseguir compreender os conceitos, aí você pode avisar que aí a gente volta e tenta deixar da forma mais clara para você. Eu também não tinha a informação. Bom, enquanto o pessoal vai colocando no chat, eu vou se produzir. Nós vamos aqui adianta aí para baixo, né? Ok. Então, a matemática, ela, por muito tempo, foi tratada de maneira tradicional, centrada em memorização de fórmulas, na repetição de procedimentos e na valorização de resultados. Muitas vezes, isso desconsiderava o contexto social, cultural e históricos, dos sujeitos envolvidos nesse processo de conhecimento. Diante disso, a matemática ela foi concebida como sendo universal, um conhecimento neutro, desvinculado, das práticas cotidianas. Isso contribuiu muito para uma visão limitada, sobre a produção de conhecimento matemático. Considerando essa perspectiva, a gente vê surgindo no campo profissional e científico que se preocupa, com a qualidade de divulgação das ideias matemáticas para as próximas gerações. E não somente isso, Na verdade,
a preocupação também com a melhoria das nossas aulas e do currículo escolar. Com isso, né, a gente vê a importância de ter formação de professores, formação continuada, estudos que venham auxiliar nessa compreensão da aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Esse campo de estudo, ele é denominado educação matemática, né? Por volta ali, durante o século XX, por acontecendo profundas transformações pedagógicas, marcadas por fatores que a gente pode destacar, um deles, a universalização da escola pública. Então, isso tudo exigiu novas formas, né, de organização do ensino e também de novas reflexões, né, sobre as práticas pedagógicas. Os métodos tradicionais, centrados na repetição, na memorização, na transmissão mecânica de conteúdos, começaram a ser questionados. E, no lugar disso, foi ganhando força propostas, né, que valorizavam a compreensão, o raciocínio, a participação ativa do estudante e a construção do conhecimento. Então, a educação matemática, ela é o ensino puramente formal. Quando a gente vê a teoria de Ibiratan D'Ambrosio e também a estruturas, né, de Piaget, de como se dá o processo de aprendizagem. Também o estruturalismo na França, né, que foi uma corrente forte, né, que influenciou a matemática. Essas perspectivas, elas enfatizavam uma organização, né, uma organização dos conhecimentos matemáticos. Essa visão, ela acabou influenciando o movimento da matemática moderna, que buscava nas escolas, né, uma matemática mais formal, lógica e estruturada, né? E é o caso do estruturalismo na França, com o grupo Bourbaki, né? Entretanto, né, as críticas, elas continuaram, né, com aquele sistema escolar, e principalmente elas foram intensificadas nos movimentos estudantis, né, de 1968. Esses movimentos, eles tiveram um forte foco, né, em criticar o sistema escolar, destacando o papel libertador, né, que deveria ter. E aí a gente não pode deixar de mencionar Paulo Freire, né, que defendia essa educação libertadora, que olhava para o indivíduo, olhava para o indivíduo como um ser que é atuante no seu processo educativo. Então, dentro desse contexto, né, de interação social, junto com a abolição dos economatos e as reformas da matemática, isso na década de 60 e 70, o campo da educação matemática passou a ser reconhecido como, de fato, né, um campo próprio, né, de estudo, preocupado não apenas com os conteúdos, mas também com os modos de ensinar e aprender e significar a matemática em diferentes realidades. Bom, o campo da educação matemática
é de fato, né, relativamente um campo novo, né? Se a gente considerar aí a década de 60 para cá, temos aí 60 anos, né, um pouco mais de 60 anos. Então, ele é um campo relativamente novo, sim, mas que a gente vê que tem crescendo, né, cada vez mais pesquisadores têm se envolvido, né, com este campo. E é difícil, né, precisar o momento exato em que teriam sido surgido, né, os primeiros indícios de um ensino de matemática no Brasil, né, nesse campo. Mas a gente pode dizer, né, que ele tem transformado, sim, a educação. Nós conseguimos ver, e aí eu falo da nossa formação aqui do mestrado, da Universidade Estadual da Paraíba, a gente vê a preocupação, né, um trabalho sério, né, em formar professores e realmente, né, eles se preocupem com o ensino, com a aprendizagem, se preocupe com essa matemática, né, e mudar esta visão, que a matemática é só para poucos, e a matemática, só quem compreende matemática são as mentes iluminadas. Quando, na verdade, a gente sabe que é uma ciência construída pelo homem, então, baseado, né, tem um fundamento no homem, então, tem uma fragilidade, né? Nós somos seres humanos, somos imperfeitos, somos frágeis, e essa visão dessa matemática pronta, né, essa matemática distante da realidade, eu acredito que, aos poucos, ela está sendo mudada, né? Então, diante desse percurso histórico, torna-se evidente, né, a necessidade de pensar práticas pedagógicas que superem, né, o ensino puramente expositivo, aquele ensino tradicional, aquele ensino, quando Paulo Freire critica, né, aquela educação bancária, né, onde o professor é o detentor do saber, ele é quem sabe, ele detém o conhecimento, os alunos são sempre receptores. A matemática é apresentada de forma abstrata, né, sem relação nenhuma com o cotidiano. Então, essa matemática precisa mudar, né? Essa forma de ensinar essa matemática precisa mudar. Então, nesse sentido, valoriza-se metodologias e recursos que aproximem o estudante, né? Como eu falei, muitos, né, já chegam na escola com medo da matemática, já tem aquele receio. E aí, quando chegam na escola, se encontram uma metodologia tradicional, fria, né, que não aproxima o aluno, acaba dificultando a aprendizagem da mesma e até mesmo causando a desistência, né, desses estudantes. Então, pensando nisso, pensando nessas metodologias, pensando em práticas pedagógicas diferentes, né, que superem, né, tudo isso, a gente vê o uso dos materiais didáticos manipuláveis como uma importante ferramenta, né, uma importante possibilidade metodológica que contribui para a mediação, né, entre o concreto e o abstrato. E isso vai favorecer a construção dos saberes matemáticos, né? Porque tudo isso acontece de uma forma mais dinâmica, mais participativa, mais contextualizada.
E quando a gente fala em materiais didáticos manipuláveis, a gente destaca, né, o professor Sérgio Lorenzato, né, o grande pesquisador da área, é uma referência, né, para o ensino da matemática, para a formação de professores, e a gente está baseado, né, a nossa referência aqui principal, né, é o Lorenzato. Então, Lorenzato afirma que o material didático é qualquer utensílio, é qualquer coisa, qualquer objeto útil, né, disponível, que traga benefícios para o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, tudo aquilo que for usado, utilizado de forma pedagógica, né, com uma intenção pedagógica, com a intenção de trazer um conceito, né, então ele se torna um material didático. Seja ela uma garrafa de água, um filme, um jogo, um cordão, uma imagem, né? Qualquer outro tipo de objeto. Esse objeto, então, utilizado de forma didática, pedagógica, ele pode desempenhar várias funções, né? Isso vai depender do objetivo esperado, né, de quem está utilizando. Então, considerando o professor, né, que vai utilizar este material, né, esta nossa metodologia de usar o material como forma de apresentar, né, o conhecimento matemático, ele tem que refletir sobre algumas questões. Ele tem que perguntar, né, para que eu vou usar esse material didático? É para apresentar um assunto? É só para apresentar o assunto? Seria para motivar os meus alunos, no sentido do engajamento, né? No sentido da participação? Seria esse material utilizado para auxiliar a memorização de alguma conclusão, de algum resultado? Ou utilizaria esse material para facilitar a redescoberta pelos alunos? Então, essas perguntas, elas norteiam, né, a prática do professor. E são as respostas a essas perguntas, né, que ajudarão, de fato, a escolher o material didático, aquele que seja mais adequado, né? Aquele que tem a possibilidade de apresentar mais recursos, né, para determinado conteúdo, né, que vai ser apresentado. Gente, eu estou falando muito rápido. Se alguém quiser perguntar algo, né, pode interromper também, viu? Tá tudo ok? Pode interromper, viu? Na hora que quiserem, né? Como eu falei, a gente está aqui para dialogar e juntos, né? A gente aprender, né? Bom, retomando aqui. Todavia, né? Esses materiais didáticos, né? Esse propósito pedagógico, tudo isso é válido. Tudo isso é uma tentativa de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Mas não nos deixemos, né, enganar. Quem é professor sabe disso, e levar novas metodologias, levar práticas diferentes para a sala de aula
não é, não vai ser o Cristo, é um auxiliador nesse processo de ensino e aprendizagem. Logo, né, ele não garante o ensino. Não é só ele que garante o ensino, pois a prática do professor sobre aquele material didático é que vai fazer a diferença, né, no processo de ensino e aprendizagem. É a prática do professor, é o modo operante, né, do professor sobre aquele material que vai possibilitar ali uma aprendizagem mais significativa, de que faça mais sentido, né, para aquele estudante. Assim, para que isso aconteça, se torna necessário, né, que os estudantes realizem, né, uma atividade mental. Ou seja, o material didático ele não é só para ser usado ali de forma lúdica, né, como uma forma simplesmente de manusear. Não. O material didático ele tem que ser manipulado ali pelos estudantes, mas sobre aquele objeto, sobre aquele material, tem que ter uma atividade mental. Tem que ter ali um raciocínio, né? E aí tá aí o papel do professor, de ser aquele mediador, né, aonde ele vai orientar, vai guiar os alunos a um raciocínio sobre aquele material didático. Então, dessa maneira, quando o aluno faz este processo mental sobre este objeto, sobre este material didático, este material, né, processos na aprendizagem. Por quê? Porque ele coloca o estudante, né, para pensar, para ele mesmo construir. Isso é o que defende o Lorenzato, né, que o material didático ele funciona como catalisador. Com isso, pode-se levar ainda em consideração que a matemática é, de fato, né, uma disciplina em que os estudantes apresentam muitas dificuldades na aprendizagem. Por ser, de fato, uma ciência puramente abstrata. Então, por ela ser abstrata, de início aí já existe uma barreira, né? Já existe uma dificuldade. Então, tal fator tem sido objeto de discussão, né? Essa dificuldade, essa disciplina abstrata, né? Que é tão importante, né? Vale ressaltar, tão importante para a sociedade, tão importante para o homem, e ela precisa ser ensinada, precisa ser mostrada, né? Nossos estudantes precisam, né, de fato, aprendê-las. E a gente cita, né, Maciel, a gente cita os estudos de Maciel nesse sentido, quando ele sinaliza que professores e pesquisadores vêm discutindo nas últimas décadas sobre dificuldades que os alunos apresentam em aprender matemática. Né? Isso, eu acho que isso é uma discussão bem pertinente, né? Isso é algo que continua e continuará sendo, né, objeto de pesquisa. Então, partindo para outra primícia, né, levando em questão essas dificuldades, nós também nos apoiamos, né, em uma obra intitulada O Gênio da Matemática, de Kate Devlin, onde o autor defende que o ser humano ele pode desenvolver capacidades cognitivas. Então, o ser humano que tem aquele cérebro desenvolvido, né, diferente
de outras espécies, ele dá uma capacidade cognitiva, né, de aprender as coisas. Aí, diante disso, né, surge o seguinte questionamento: como sanar, né, ou minimizar a complexidade no processo de aprendizagem da maioria dos discentes ao estudarem matemática? Como minimizar isso? Como a gente pode desenvolver metodologias, ferramentas, né, que possam minimizar, né, essas dificuldades? E aqui eu estou vendo aqui no chat que muita gente aqui que é professor de matemática, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Vocês, se alguém pudesse responder, como a gente consegue minimizar essas complexidades no processo de aprendizagem? Temos aqui Geisa, né, que é mestranda do Profei. Temos aqui Jaqueline, né, que é graduando do curso de matemática. Temos aqui vários professores, né, de São Paulo. Professor. Eu, como pessoa assim, com deficiência visual, sou professor e já fui aluno, né, também. Eu acho que quanto mais trouxer para o concreto a questão da matemática, melhor, pelo menos na área para as pessoas cegas, né, compreender, né, os conteúdos de matemática, né? Quanto mais trouxer para o concreto, hoje nós temos o recurso de acessibilidade e audiodescrição também. Então, utilizando a audiodescrição juntamente com a percepção tátil, né, com as adequações, isso vai trazer muita oportunidade para as pessoas com deficiência visual poder aprender a matemática. É isso mesmo, Ivan. Isso mesmo, né? Alguns autores defendem, né, que o processo de ensino da matemática deve partir do concreto, né, para o abstrato. É isso? E os sentidos, eles são as portas de entrada, né, para a aprendizagem. É isso? Isso. Eu utilizo muito o Soroban, né? Que eu tanto no meu dia a dia como nas formações que eu dou, né? Como professor brailista, eu dou formação para os brailistas e no curso de tiflologia. Aí temos aula de Soroban e eu utilizo muito e vejo quanto o pessoal compreende, se surpreende, né? As pessoas que não fazem uso do Soroban, o quanto é rápido o cálculo. Bacana. Bacana. Aqui colocaram no chat, né, diminuir a abstração. Só um instante, Rafael. Eu achei muito legal, Ivan Newton, o que você estava falando, porque realmente a gente, quando não conhece o Soroban, pensa que vai dificultar, que não vai ser fácil a utilização, só que quando a gente começa a praticar, que testa, vê realmente que é mais rápido. E o uso dos materiais didáticos, às vezes a gente pensa que é só para os alunos típicos, né? Mas quando chega um estudante atípico, a gente realmente percebe o quanto aquilo ali é útil, o quanto aquilo ali é diferente, o quanto aquilo ali vai facilitar a aprendizagem para aquele estudante. Principalmente para as aulas inclusivas, né? Que não é só para os alunos atípicos, mas para os alunos típicos também. Eu lembro de um material que eu produzi quando estava na graduação, que era um Tangram, que a gente denominou um Tangram adaptado, que a gente cortou as figuras geométricas para os alunos poderem encaixar, tatear, e a gente percebeu que facilitava realmente bastante para estudantes com cegueira ou com dificuldade visual, para eles poderem perceber as semelhanças entre as áreas e tudo mais. Então, realmente, como ele estava falando, como o Ivan Newton estava falando, o material didático não é só para fazer com que os alunos se sintam mais à vontade com a matemática, mas é justamente para que esses alunos que são típicos e atípicos facilite essa aprendizagem para eles. Porque realmente só quando a gente está falando, às vezes eles não conseguem entender, mas com o material didático isso pode favorecer. Pode continuar, Rafael.
O professor Obrigado. Rafael, Sim. só complementando, na minha dissertação eu estou trazendo justamente Soroban, né, e dentro do ensino colaborativo, usando o ensino colaborativo para todos, né, que ele pode ser utilizado para todos, Soroban, na sala de aula regular, né, então vai beneficiar todas as pessoas, né, é um material inclusivo, onde todos podem usar, né, dentro do universal, né, do desenho universal. Certo. Jaqueline falou aqui, né, que dificuldades, né, enfrentadas pelos alunos na aula de matemática, é necessário que o professor faça com que os materiais utilizados nas aulas tenham sentido, né, no dia a dia do seu aluno. Pegando aqui essa fala aqui de Jaqueline, se a gente pegar, por exemplo, conteúdo de poliedros, né? Vamos apresentar o conteúdo de poliedros. O que é que a gente poderia fazer com os estudantes? Poderia pedir para que eles trouxessem para a aula, né, os alunos trouxessem essas embalagens, aquelas embalagens, elas seriam manipuladas por eles, e dali o professor, né, traria algumas observações, né? Por exemplo, uma caixa de leite longa-vida, né? Então, o professor ali, ele ia pedir para os alunos observar a quantidade de arestas, né? A questão ali de calcular o volume, né? Poderia se trabalhar muitas coisas, e envolveria os alunos, né? E ali faria um pouco de sentido para eles, porque eles estariam trazendo, né, coisas da sua realidade, né? Onde a matemática ela é aplicada, né, na fabricação dessas embalagens, né? Seria algo interessante de se fazer na sala de aula. Andréa Medeiros, né, disse que utilizar diferentes recursos, jogos, materiais concretos, tecnologias, gráficos, imagens e atividades práticas podem tornar o conceito mais compreensível. É verdade, né? Ou seja, como a matemática ela é abstrata, acredito que... Pode falar, Jaqueline. Jaqueline quer falar? Bom, continuando então. E professor, com licença, sou Jaqueline. Eu coloquei que faça sentido, porque quando eu fui fazer meu estágio de ensino fundamental, numa sala de sexto ano, numa comunidade aqui no interior de Santa Rita, no Maranhão, a professora de matemática da sala, ela sempre dava aula, faz aquelas contas antigas, armava conta e não usava materiais, né? Eu levei algumas atividades sobre fração já pronta, impressa, porque as crianças elas têm muita dificuldade de escrever do quadro. Umas ficam olhando como se não enxergasse. Aí eu me sentei atrás, aí os alunos ficaram perguntando, eu era aluna ou era professora? Eu digo, sou aluna, por enquanto. Aí fiquei nas últimas cadeiras com eles. Aí eles ficavam se sentindo mais seguros, porque ele disse, se tem um adulto, a gente pode perguntar. Aí eles me perguntavam e eu ficava dizendo que estava lá no quadro. Outros tinham maior dificuldade em escrever, porque por causa da língua portuguesa, muitos alunos que não sabem língua portuguesa, não sabem pontuação, escrita, eles também não conseguem escrever as atividades de matemática.
Aí eu vi essas dificuldades também na escrita. E aí, como ele estava com dificuldade de responder às atividades no quadro e as atividades que eu levei impressas sobre fração, eu mudei a metodologia. Eu digo, então, vocês vão perguntar para os pais de vocês a profissão que eles fazem. E aí, meu pai faz farinha, o outro, meu pai faz carvão. Eu digo, vocês moram no interior. Aí eu perguntei sobre a distância que eles moravam, quantos minutos gastavam para chegar até a escola no ônibus, quantos quilômetros. Aí eles disseram, nada disso eles sabiam. Quer dizer, tudo isso poderia ser trabalhado. Mas aí eles também não sabiam sobre distância, não sabiam sobre quilometragem, pesos e medida. Eu perguntei, então, quanto é um saco de carvão? Quantas latas pode dividir, que era fracionar o carvão, a farinha? Quantos quilos tinha num saco de farinha, de arroz? Aí eles ficaram me olhando, aí eu digo, então traz a resposta amanhã. No outro dia, eles vieram meu pai disse que dá umas 10 latas de carvão. Eu digo, e quanto é um saco de carvão? R$ 15. Aí eles foram vendo o preço, medida, tamanho do saco. Aí a farinha, quantos quilos tem? 50. Quanto é um quilo de farinha? R$ 10. Aí eu digo, e quanto dá 50 quilos de farinha? Então, eles foram fazendo essa associação entre peso e medida, distância, para ver, aí, e depois fracionando a quantidade de farinha, de carvão, feixe de lenha, tudo eu mandei eles medindo. E se os pais sabiam medir? Eles disseram, não, nossos pais não sabem. Eu digo, eles sabem, porque eles medem, então eles também utilizam a matemática no dia a dia. Aí que eles foram despertar para que servia a matemática. Eu digo, todo dia vocês fazem matemática e vocês dizem que não gostam. Tinha raiva da professora. Aí diz, você também vai ser professora de matemática? Que chato. Eu digo, não é chato. Vamos aprender de outra forma. Aí tentei fazer com que as coisas que eles tinham em casa, eles pudessem medir, pudessem dividir, fracionar o que o pai deles produzia, e eles foram entendendo para que servia e para que era a fração. Então, se a gente utilizar material e dizer qual o sentido que faz e para que serve, é muito mais fácil. Eu acho que é essa dificuldade que os alunos têm de entender quando o professor só dá a aula que está lá no livro, sem explicar mais nada, só a aula. Se a gente mostrar para que serve, os alunos aprendem. Porque eu também tive essa dificuldade quando era criança. Eu odiava matemática. E agora, depois de velha, eu tive que me formar em matemática para poder compreender qual era o sentido, para que a gente usava. Porque a gente passa a vida inteira brigando com matemática e todo dia a gente precisa dela para todas as questões da nossa vida. Isso, Jaqueline, é verdade, viu? Muito obrigado, né, pela sua compartilhar um pouco aí sua experiência, né? É muito bacana, né, que você fez com seus alunos. E a matemática, ela é vista, né, tem uma separação da matemática escolar, aquela matemática ensinada na escola de forma sistematizada, de forma formal, daquela matemática que realmente se usa no cotidiano, né? Existe essa visão. E o professor, né, ele tem um papel de justamente conectar, né, essas duas realidades. Porque a matemática ela é, sim, usada, né, em todos os momentos da vida. Né? Pegando aqui também a fala de Andréia, né, e utilizar várias coisas já colocou aqui, ou seja, a gente tem que tentar, né, utilizar de vários recursos, vários meios, para que essa matemática ela chegue no aluno de uma forma que possibilite, né, de fato, o aprendizado. Né? Não adianta a gente saber matemática e chegar lá na sala de aula e
só apresentar, passando fórmulas, passando conceitos. É isso? Então, continuando aqui, e, ou se vai só mostrar mesmo no GeoGebra. Quando tu terminar, a gente vai fazer um debate, né? E aí depois eu mostro no GeoGebra, porque no papel vai ser mais difícil. Pode repetir, Daniela? Não escutei. No papel não, vai ser no GeoGebra, viu? Sim? Ah, tá certo. Tá bom. Então, vamos continuar aqui, certo? Então, a gente estava falando dos materiais de dados manipulados. Eles podem, de fato, ser uma possibilidade, né, para alcançar uma efetiva aprendizagem. Visto que, né, o seu uso, né, sua manipulação tátil ali, ela pode fazer, sim, essa transição, né, entre o concreto e o abstrato, de uma maneira que os alunos venham de uma maneira que venha se tornar mais compreensível, né, para aqueles alunos. Comênios, né, ele fala que o conhecimento começa pelos sentidos, né, e que só se aprende fazendo. A história não, na história não falta exemplo, né, de educadores que retificam, né, a utilização do material didático como facilitador. O Lorenzato, né, em sua obra em 2006, ele fala de alguns, né, Montessori, que legou-nos inúmeros exemplos de materiais didáticos, e a das de ensino, que valoriza a aprendizagem, Piaget, né, podemos citar também Piaget, que deixou claro que o conhecimento, né, se dá pela ação refletida sobre o objeto, é aquele que nós estávamos falando, sobre aquele esforço mental, de fato, né, do estudante sobre aquele objeto. Vygotsky, né, na Rússia, concordam que as experiências do mundo real constituem um caminho para a criança construir seu raciocínio. Né? Então, são as experiências, são aquilo que os estudantes eles vivenciam na escola. E aí, quando a gente pensa no ensino tradicional, né, nessa convivência, nessa vivência desses estudantes, chegar numa sala de aula, sentar e ver o professor vomitar conhecimento, né? Sem eles participarem de nada, sem eles poderem falar, sem eles poderem expor sua realidade, sem eles poderem experimentar de fato ali, manipulando algum objeto. Então, isso dificulta a aprendizagem. Né? Isso é algo ruim. É algo que tem que ser mudado. No entanto, é uma das engrenagens que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem. Então, este minicurso tem como objetivo principal de refletir sobre a importância, né, do uso dos materiais didáticos manipuláveis e também, né, para que fixe melhor essa ideia, a gente propõe agora uma atividade, né, como ferramenta metodológica para ser aplicada em sala de aula. Então, para esse momento, eu peço à minha colega, Aniele, né, que apresente aí a atividade, ou se vocês quiserem já perguntar algo, ou deixarem para o final, né?
Vocês querem deixar as perguntas para o final? Boa tarde, gente. Eu me chamo Aniele, como o Rafael já falou. Sou estudante do curso de mestrado em Educação Matemática pelo AEPB, aqui de Campina Grande. E a gente está aqui hoje para fazer justamente essa apresentação sobre materiais didáticos, os benefícios que ele pode trazer para a sala de aula. E também, não só as potencialidades que ele pode proporcionar para a sala de aula, mas também, quando não bem utilizado, ele pode causar alguns atrapalhos, alguns obstáculos na aprendizagem. E é justamente esse material que a gente vai trazer hoje para mostrar que todo material tem que ser pensado, tem que ser bem apresentado para os estudantes. Para os ouvintes que têm dificuldade visual, eu peço a vocês que, se não ficar bem claro o que eu estiver passando, vocês podem falar, que aí eu tento refazer, facilitar mais a ideia para vocês, certo? E eu gostaria que agora vocês pudessem, quem quiser se sentir à vontade, quem não, pode falar pelo chat, que eu vou estar olhando. Quando eu perguntasse, pudessem falar, para a gente poder participar e não ficar aquela coisa só, literalmente uma palestra, né? Eu falando e vocês só escutando. E esclarecer, porque se fosse algo presencial, a gente teria outras dinâmicas para fazer com vocês, a gente teria levado papel e tudo mais, só que algo online fica mais complicado. E assim, eu peço a vocês que quem tiver disponível, disponível com vocês, poderia pegar uma folha de papel ofício, com um lápis e uma tesoura para a gente fazer. Caso alguém não seja possível, aí eu faço aqui, vocês observam e a gente vai usando a imaginação, certo? Eu gostaria que vocês, quem que pegou o papel, e quem não pode fazer, imaginem ou desenhem um quadrado 8 por 8. A lista de presença vai ser enviada 15 minutos antes de encerrar, ou seja, 5h15, mais ou menos, certo? Gostaria que vocês desenhassem ou imaginassem um quadrado 8 por 8. 8 centímetros por 8 centímetros, certo? E aí a gente que é da matemática, já começa a pensar, o quadrado tem ângulos retos, tem as suas diagonais iguais, seus lados são paralelos, e aí vocês já vão imaginando ou desenhando na folha, certo? Todo mundo já pensou, já desenhou. Agora vamos achar a área desse quadrado. Como a gente acha a área de um quadrado? Alguém poderia me falar? Multiplica os lados, né? 8 vezes 8, 64. Isso, muito bem. A gente multiplica os lados, ou L ao quadrado. Isso. L vezes L, no caso. Isso. E aí, coisa estava certo, a área dele é 68. 64. Só que agora, a gente tem um quadrado 68. Só que, imagine que a gente precisa transformar esse quadrado em um retângulo. O que vocês fariam? Ele tem que ficar em um retângulo de acordo com que a gente faça cortes nele, que ele vire um retângulo com basicamente a mesma área. Eu vou apresentar agora aqui para vocês mais ou menos como isso seria feito, certo? Mas eu gostaria que vocês imaginassem esse retângulo e tudo mais.
Vocês estão conseguindo visualizar o GeoGebra? Certo. Aqui, ó, onde o mouse está passando, nós temos o quadrado 8 por 8 com a área 64, certo? E aqui embaixo nós temos o retângulo formado por ele. Formado com basicamente a mesma área. Só que vocês conseguem observar que ele não dá a mesma área. Ele dá 65. 65 centímetros quadrados. Aqui, ó, nós temos os cortes realizados no quadrado. Vocês podem perceber, ó, que os quadrados são iguais. Esse aqui é para ficar mais fácil a visualização de vocês. Eu dupliquei somente. Então, aqui nós temos, para os que têm dificuldade de visualizar, nós temos o quadrado 8 por 8. Foi passado um segmento de reta de 8 centímetros horizontalmente e de 3 centímetros da base para cima, certo? Quase ao meio. E desse retângulo que foi formado na base do quadrado, foi passado uma diagonal. No retângulo que ficou em cima, na parte de cima de 5 centímetros, foi passado um segmento de reta quase ao meio dele, de forma um pouco transversal. Se não conseguir compreender, pode falar que aí eu tento repetir novamente. Certo? Então, esse quadrado, ele foi repartido dessa forma, para facilitar a transformação em um retângulo, certo? Então, vocês podem ver que aqui tem todas as medidas. Aqui o lado 8, aqui com o lado 3, o outro lado 3, aqui com o lado 5, lado 3, lado 5, lado 3, 5 e 5, certo? E aí a gente separa essas peças e constrói elas dessa forma. Só que, como vocês podem ver, quando a gente vai calcular a área, ela dá 65. 65 e uns pedacinhos aqui. Só que o correto é 65. Então, se a gente pegou as mesmas peças do quadrado que dava 64, por que agora, só realocada, a gente tem 65? Sendo que a gente sabe que objetos que, mesmo eles, semelhança de área, a gente já estudou isso, eu tenho certeza, que objetos, mesmo diferentes formaturas, elas podem ter semelhantes áreas. Então, se o nosso quadrado tinha área 64, por que quando ele foi cortado, ficou 65, a área dele? Alguém tem alguma ideia do porquê? Ó, vamos pensar o seguinte. Isso ficaria mais claro se vocês estivessem, vocês próprios, fabricado com papel. Como a gente faria com o papel? Eu vou explicar, caso vocês queiram um dia trabalhar na sala de aula. A gente pegaria a folha de ofício, faria um quadrado com ela, e nesse quadrado faria esses cortes realizados aqui, certo? E aí a gente montaria o quadrado de novo, e depois recolocaria, remontaria, reorganizaria neste retângulo. A gente olhando o retângulo de longe, ó, dá para ver ele bem direitinho, a área dele aqui, certo? Que são as mesmas peças. Só que quando a gente aproxima, isso também fica perceptível no papel cortado, a gente percebe que ao meio
ao meio das peças, elas não encaixam totalmente. E por essas peças não encaixarem totalmente, ficar esse espaço aqui entre elas, isso aqui no GeoGebra fica bem claro, é justamente esse 1 centímetro de área que aumenta. Esse 64 igual a 65 é o que muda. E quando a gente observa aqui no quadrado, a gente pode perceber que como ele não é cortado corretamente centímetros quadrados por centímetros quadrados, mas é cortado ao meio as unidades de medida, digamos assim, quando elas são realocadas é como se surgisse mais uma unidade. Eu não sei se vocês já viram, mas tem muitos vídeos na internet do famoso chocolate infinito. Alguém aqui já ouviu, já viu esse chocolate infinito? Já, né, Rafael? Esse chocolate infinito é quando a gente pega uma barra de chocolate e todo mundo já presenciou que o chocolate, a barra dele, ele é formado por quadradinhos. Ele é todo separado em cubinhos. E aí alguém chega com a faca e corta ele, mas não corta ele necessariamente nesses quadradinhos. Corta ele ao meio dos quadrados. E quando vai realocando, sempre vai sobrando chocolate, mas era como se ele sempre voltasse para o formato original. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando a gente vai realocando, parece que está do mesmo tamanho, só que não, só que está com a área maior, por conta desses cortes que acontecem. Vocês estão conseguindo compreender isso? Esses materiais, esse estudo, na verdade, sobre o quadrado ter área 64 e quando transformado em retângulo, este, no caso, tem a área 65, ele está presente no livro de Lorenzato, Laboratório de Ensino de Matemática, de Sérgio Lorenzato, 2006, se eu não me engano. Alguém já leu esse livro, já ouviu falar nele? Ele é um livro bem conhecido para quem estuda matemática. Ninguém conhece o livro de Lorenzato? Ó, esse livro de Lorenzato, ele vai justamente falar, ele foi uma das nossas fundamentações, e ele vai tratar sobre o laboratório de ensino de matemática. Ele vai apresentar a importância do laboratório para a escola, para o ensino-aprendizagem dos estudantes, para até a melhoria do próprio professor trabalhar. Então, eu super indico a leitura desse material. Se alguém quiser fazer essa leitura, eu tenho um material em PDF, certo? Aí é só avisar. Pode falar, Andrei. Esse livro, Oi? esse livro ele é o que defende o ensino, que o ensino de matemática ele pode ser bem significativo quando o aluno participa ativamente da construção do conhecimento, né? E que também ele destaca muito a importância da formação do professor, mostrando que os materiais didáticos não devem ser utilizados apenas como objeto para tornar a aula mais divertida, né? Mas também como um instrumento que ajuda o estudante a pensar, investigar e compreender os conceitos matemáticos. Isso mesmo, Andrei. Muito bem. Foi uma ótima síntese.
Então, é justamente isso que Sérgio Lorenzato ele vem trazendo no seu livro. E não só isso, mas ele vem mostrando alguns exemplos de atividades, de materiais didáticos a serem construídos com os alunos, vem trazendo essa concepção do laboratório de matemática, apresentando como se construir, como se utilizar. Então, ele é um material muito bom. Eu super indico, se alguém quiser, pode mandar um oi aqui no chat, dizer que quer, que aí eu compartilho com vocês o PDF. E aí, nesse livro, ele traz esse exemplo desse material que eu apresentei para vocês, só que ele faz justamente não com GeoGebra, ele faz com papel, porque a ideia é levar para a sala de aula para que os alunos possam eles mesmos manipular, porque justamente é um material manipulável, que os alunos vão poder por si próprios chegar a conclusões, construir seus conhecimentos. Então, o aluno vai poder fazer esse recorte, fazer a reorganização das peças, e ele vai perceber como assim esse quadrado e esse retângulo, mas ele não era um quadrado agora, e eu não já aprendi que deveria ficar a mesma área? Como assim? O que é que está acontecendo? E aí ele vai formando conjecturas, vai construindo o pensamento dele, vai trabalhando o pensamento abstrato, e aí ele vai poder perceber que quando ele tenta encaixar, as peças não encaixam totalmente. Fica uma pequena brechinha entre as peças no centro. E é justamente essa brechinha que, que deixa a diferença de área um pouquinho maior. E justamente esse corte que acontece no meio das unidades de medidas, que quando realocadas é como se formasse uma unidade a mais. Tudo bem? Rafael, tu quer comentar alguma coisa? Não. Certo. Jaqueline quer o PDF, viu? Jaqueline colocou que quer o PDF do livro. Pronto. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, certo? Pronto. Eu coloquei no chat o meu e-mail. E aí vocês podem mandar um oi para mim, que eu já vou saber que são vocês. Pode mandar agora mesmo, porque aí assim que terminar o mini curso, eu já compartilho com vocês, no e-mail de vocês, o PDF. Ele é um livro excelente mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão... que vai ser muito bom para a formação de vocês. Pronto, Ivanildo. Pode mandar um oi para mim, que aí eu já compartilho contigo, tá? Com você, com a Jaqueline, com quem mais se interessar. Pode mandar um e-mail, que eu já respondo vocês com o PDF, porque eu não consigo compartilhar agora com vocês no chat. E aí assim fica mais fácil. No modo geral, vocês têm alguma dúvida sobre a atividade, sobre a parte teórica que Rafael trouxe? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. É, é para que a gente, pessoa com deficiência visual, compreenda melhor
É muito interessante uma atividade dessa, a gente na prática, né? Fazendo as adaptações para que a gente compreenda os cortes exatamente como eles são. Quando a gente compreende, aí isso a gente consegue formar mentalmente essa imagem, entendeu? Quando você falou no quadrado e que fez um corte na horizontal de 8 centímetros, aí na minha mente já veio, né, que ele foi de canto a canto, de um lado a outro, né? Se encontraram as arestas, né? E no que cortou na horizontal, ficou 2 retângulos, né? Um superior e outro inferior. É assim mesmo? Isso mesmo. Aí depois você cortou traçou uma linha na vertical, cortando. Na diagonal, Ah, no retângulo embaixo. no retângulo embaixo, na diagonal, então, no retângulo de baixo, Isso. né? De um vértice De um ao. vértice ao outro, né? Na diagonal. Isso. Pronto, aí já vai criando essa imagem na minha mente, entendeu? Isso. Pronto. Eu tenho certeza que se a gente estivesse presencial, eu teria levado o material para vocês e teria ficado bem mais claro para você essa construção. Isso. Teria sido muito mais proveitoso. Uhum. Não, mas é compreensível. Online é diferente do presencial. Mais tranquilo. E quando fala do corte, né? Quando a pessoa faz o corte, já separa, já cria um espaço entre aquele corpo, que era um, transformou-se em 2. Então já criou um espaço. Por mais que você tente emendar, mas sempre vai ter um espaçozinho a mais, né? Porque você cortou, né? Separou totalmente. Não tem como você unir eles sem ter. Quando você bota uma cola, certo? Mesmo unindo, botando uma cola, já é um espaço a mais. A cola já vai ocupar um espaço. Então, por si só, eles não se colam. Isso. Só que, mesmo, digamos aqui, que no GeoGebra, né? Aqui que ele fica, digamos que não tem essa separação do corte, digamos assim. Visualmente, né? Isso. Realmente, mesmo que seja um perfeito, seja só um traçado de linha, ele vai ficar com esse espaço entre as peças quando ele forma um retângulo, entendeu? Porque Uhum. o corte não fica realmente todo, como é que eu posso lhe explicar? Ela não encaixa perfeitamente, e sempre vai ficar aquele espaço entre elas. Mas Isso. você está correto. Mas alguém tem algo a comentar? Alguma dúvida que ficou? Aniele, boa tarde. Boa Eu sempre, eu costuro, né? Sou costureira, e eu sempre tiro os moldes das roupas. Tem uns moldes que vêm nas revistas, e a gente corta na hora de emendar, sempre passa um pedacinho, nunca fica perfeito, porque não se encaixa certinho. Aí está falando aí sobre os cortes aí do quadrado, e eu já tentei nos moldes, a gente cortando o papel, depois, quando vai emendar, sempre sobra uma ponta de um lado ou do outro. Nunca se encaixa perfeito na hora de emendar uma linha com a outra. Mesmo no papel, estando certinho a medida, mas não fica perfeito. Então, deve ser por isso que dá essa alteração na medida. Isso mesmo, Jaqueline. Minha mãe e minha avó também são costureiras. Então, isso eu presencio de perto. Quando você corta, você desenha, risca todo o tecido, e aí tá tudo encaixadinho. E na hora que corta, que vai costurar, sempre fica uma pontinha a mais, que tem que ajeitar, um abanhado maior de um lado, pequeno do outro. Então, é justamente isso que acontece. Na hora que corta, que vai encaixar, nem sempre vai dar tudo corretamente. Aniele, eu vou disponibilizar agora a lista de frequência e, em seguida, o formulário de avaliação do curso, né? Viu? Certo, tudo bem.
Eu vou só, enquanto o senhor vai disponibilizando, eu vou só responder essa última dúvida, que Yanai Yara, não sei se eu pronunciei corretamente, perguntou como faz para construir o gráfico no GeoGebra. Vou explicar só rapidinho. Aqui, ó, quando você abre o GeoGebra, tem aqui calculadoras gráficas. E aí, deixa eu abrir Vou aqui limpar tudo, tá? Então, ele vai aparecer assim. E aí, você consegue aqui digitar, por exemplo, a função que você quer. Por exemplo, x ao quadrado mais 6. E aí, quando você coloca para ele rodar, ele vai aparecer aqui o gráfico. Ou se não, você vai colocando. Peraí, só um instante. Você vai colocando os pontos. Por exemplo, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E aí depois você faz a ligação entre os pontos. Aqui, ó, segmento. E aí você traça os pontos, certo? E aí tudo você vai mexendo. É porque até a gente tem pouco tempo e não dá para te explicar bem. Mas aí a gente vai conseguindo mexer e tem várias funções, ó. Você colocar uma bissetriz, uma reta tangente, uma reta paralela, calcular a área, ângulo. Então dá para você trabalhar bem. Quem sabe em um próximo evento a gente se encontre por aí e aconteça da gente apresentar algo para trabalhar com GeoGebra, para trabalhar com gráficos, dá para trabalhar com construir poliedros, trabalhar com 3D, com diferenças de planos, então é algo que bem didático, dá para a gente fazer, certo? Qualquer coisa, num próximo evento, quem sabe aí a gente não se encontra, e se você quiser, pode mandar uma mensagem para mim no meu e-mail, que aí eu te explico direitinho como tudo funciona, tá certo? E muito obrigada, Majori. Eu só pronuncio o nome do pessoal errado, me perdoe. Mas muito obrigada, viu? Fico muito feliz que vocês tenham gostado, viu? Todos vocês. Foi muito legal passar essa tarde com vocês. Tenho certeza que Rafael também se sentiu. Foi muito gratificante para ele e para mim estarem aqui. É o nosso primeiro mini curso. Então, a gente estava um pouco, assim, meio nervosos e tudo mais. Então, mas foi muito legal estar com vocês. No chat lá tem um formulário de frequência e de avaliação. Não esqueça de preencher, né, os dois. Ok? Aconteceu alguma coisa? Parou? Né, Aniele? Oi? Ah, terminou? Eu pensei que tinha que esperar eles terminarem de Ah, certo, responder. tá ok. Tá, você tá. Eu acho que pode, se você quiser continuar falando, acho que dá para fazer, né? Dá para eles, eu acho que pode continuar, e dá para fazer é, coisa paralela aí. Não sei se eu acho que dá, mas eu sempre decide. Tudo bem, é porque eu pensei que tinha que deixar eles terminarem de Não, responderem e tudo mais, para que eles possam se concentrar na hora
responder, né, o formulário. Certo, mas pode, eu acho que Daniele, Oi. já assinei a ata e daqui a pouco vou responder o formulário, tá certo? De avaliação. Primeiro, quero dar os parabéns a você, ao professor, esse mini curso, né? Sempre um aprendizado, isso é maravilhoso, essa troca de conhecimento, né? Quando vocês traz para a gente o curso, o mini curso, e a gente também debate junto com vocês, acho que todo mundo aprende. Então, parabéns para vocês e vamos continuar lá, estudando e sempre procurando cada vez mais fazer tudo dentro do desenho universal para que haja inclusão, né? Valeu. Muito obrigada, viu? E você está corretíssimo. A gente tem que fazer o máximo para que haja cada dia mais inclusão nas nossas aulas, na nossa didática, nas escolas. E eu fiquei muito orgulhosa de você, mesmo com suas dificuldades físicas, né? Você decidiu encarar mais uma dificuldade, que é uma formação e ser professor. E isso é um exemplo para todos nós, porque eu digo por mim mesma, para mim às vezes é difícil. E para você eu tenho certeza que são muitas mais barreiras a serem enfrentadas. Isso, é E, verdade. e é um exemplo, a sua dedicação, a sua garra é um exemplo para mim, eu tenho certeza que é um exemplo para cada um de nós que está aqui. E eu quero só lhe parabenizar por não deixar que nada venha impedir você de conquistar aquilo que você deseja. Realmente é um guerreiro. Na realidade, que a gente está fazendo no mestrado, assim, a dificuldade vem para todo mundo. É claro que para as pessoas com deficiência a gente tem mais dificuldade no sentido que existem muitas barreiras, né? E a gente encontra muito capacitismo pela frente ainda, em pleno 2026, que não acredita no potencial das pessoas que têm uma deficiência, seja ela qual for, independente do que seja. Então, a gente precisa ter um olhar inclusivo, deixar de olhar para a deficiência da pessoa e olhar para a pessoa. Por isso que hoje usa o termo pessoa com deficiência, porque antes da deficiência vem a pessoa. E toda pessoa tem um potencial, tem uma capacidade, tem uma habilidade, né? Tem uma possibilidade. Então, que as pessoas comecem a olhar para as pessoas com deficiência, né? Para a pessoa e não para a deficiência. Ok? E foi maravilhoso estar com vocês aqui. Eu quero aproveitar também, eu quero agradecer, né, a participação de todos. Foi uma experiência muito boa, experiência bacana. E também quero destacar aqui a Ivanilton, né, que, como a Aniette falou, é um exemplo, né, é uma pessoa que nos encoraja a estudar também, a procurar se esforçar, né, cada vez mais, viu? Muito obrigado por tudo, obrigado também pela organização do congresso, pela oportunidade, viu? Emily, a frequência já foi enviada, tá? Tá por aí, pelo chat. certo. Certo, então, porque eu acho que o pessoal já preencheu, está preenchendo, mas quando você quiser encerrar, tá certo? Aí você fala quem quer aí dizer que vai encerrar, preencha o formulário e avaliação, ok? E assim, se ele for esperar, né? A gente não sabe se todas já, né? Se todos participantes já fizeram, né, o preenchimento aí. Então, vamos aguardar. Você fala aí quando para fechar, né, faça aí o fechamento aí, né? Ok, Pode ok. encerrar, Então, Rafael. pronto. Então, por tudo isso que nós vimos e discutimos nesta tarde, né, final aí de congresso, nós consideramos que os materiais didáticos manipuláveis podem sim, né, ser grandes auxiliares para o processo de
de ensino e aprendizagem, né? Quando a gente considera que o conhecimento, quando partido do concreto para o abstrato, ele é mais adequado, né, de se fazer. Mas, como a atividade também nos mostrou, devemos ter cuidado, né, em utilizá-los, pois podem passar impressões erradas. A questão da área aí a gente viu, a questão do desenho. Então, é muito importante a formação do professor, né, nesse processo de utilização dos materiais didáticos. Então, nós encerramos aqui a apresentação, né, concluímos e ficamos à disposição de todos para eventuais questionamentos, né, e perguntas. Muito obrigado. Certo. Alguém deseja ainda falar? Porque assim, né, eu posso a qualquer momento também parar a gravação, né? Também, como mediador, eu sou responsável por essas atividades aqui né, de gravar, parar a gravação. Então, quando tiver tudo, né, fechado, aí eu posso parar a gravação. Vocês, Rafael e Aniela, posso parar já a gravação? Pode sim. Pode sim. Ok. Vou